Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Alimentação segundo o Ayurveda, conceitos básicos, anota aí. No Ayurveda a gente não tem a ideia tanto de carboidrato, proteína, aminoácido, vitamina, etc e tal. Eu vou desenhar o paradigma teórico do Ayurveda para você, em linhas gerais. Para assim, leite de amêndoa, o que faz no meu corpo? Abacate, mas leite de castanha do Pará, vai ser diferente e tal, não sei o que. E o açaí, não sei o que lá. Então, eu vou te abrir como é que o Ayurveda pensa, organiza esquematicamente a vida. Primeiro conceito é raça, R-A-S-A. Raça é o efeito na mente de qualquer impulso através dos sentidos. Anota isso, por favor. Raça é o efeito na mente imediato a partir de qualquer impulso nos sentidos. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa e você está escutando aquilo e aquilo tem um efeito doce no teu sistema, tua mente fica mais relaxada, você fica mais contentada, a pessoa conta uma história, você fica feliz. Você está num ambiente onde tem um barulho assim de fazendo obra, aquilo tem um efeito picante no teu sistema, que te deixa irritado, certo? Você está num lugar, aí você vê uma cena, que é uma cena que te dá uma sensação de desolação, assim, uma pessoa largada, ferrada na calçada, que dá um amargo na tua mente, ok? Então, a gente no Ayurveda tem 6 raças. Madura, que é traduzido como doce, mas vamos chamar aqui de agradável. Amla, que é ácido, agitado, instigante. Lavana, que é salgado, que é penetrante, que é dá um gosto, ele é apetente. A gente tem Katu, que é incisivo, radical, penetrante, picante. A gente tem Kashaya, que é constritivo, retentor, embarreirante, que é o adstringente. E a gente tem Tikta, que é exterminador, cessa, finaliza e purifica, que é o amargo. Ok? Então esses Shadrasas, as 6 essências que a nossa mente vivencia através dos sentidos. Então, tudo que a gente vai comer no Ayurveda, inclusive pelos outros sentidos além da boca, tem algum rasa e tem combinações desses rasas, tá? Aqui eu não vou falar sobre que o Madura é feito a partir do elemento X e Y, não sei o que, etc e tal, porque eu estou botando isso num panorama geral, tá? Além do efeito imediato na tua psique, através dos sentidos, a gente tem um efeito de potência no teu sistema, que basicamente vai ser endotérmico ou exotérmico. Vai construir ponte de hidrogênio ou vai destruir ponte de hidrogênio. Vai ter Shitavirya ou Ushnavirya. Ele vai ser um de potência fria ou de potência quente. Ele vai ser algo que condensa energia potencial no teu sistema ou libera energia cinética no teu sistema. Tá? E isso na nossa nutrição é termogênicos, alimentos termogênicos ou alimentos que são extremamente anabólicos, tá? Mas o conceito de anabólico ainda não é exatamente isso daí. É o conceito de o efeito sobre o nosso metabolismo celular. Colocando na nossa linguagem, é o conceito de virya, conceito de potência, tá? Não é virya, é virya. Bom, depois desse, a gente tem um conceito na nutrição da Ayurveda de Vipak. Vipak é a ideia do efeito sobre o teu sistema metabólico global. Ele vai aumentar todos os teus tecidos,
ele vai diminuir todos os teus tecidos, ou ele vai aumentar todos os teus tecidos menos o reprodutivo, menos o último deles. Tá? Então, a gente vai usar a mesma palavra madura, que usou lá em cima, no sentido de Vipak anabólico. Vai construir todos os tecidos, ok? A gente vai usar a mesma palavra lá de cima, Katu, de picante, como um efeito sobre os tecidos de diminuir todos os tecidos. E a gente vai usar a mesma palavra Amla, no sentido de que aumenta todos os tecidos menos o reprodutivo. Por exemplo, uma pessoa que quer ficar grávida, fica comendo muita coisa ácida, que tem Amla Rasa e Amla Vipak, ele não consegue formar muito tecido reprodutivo, via de regra. Tá? Então esse conceito do Vipak, Amla Vipak, ele está muito relacionado também para o pessoal que quer engravidar, etc. E tal. Bom, esses 3 conceitos básicos, todos os alimentos que a gente comer vão ter. Então, quando a gente for olhar a diferença da castanha do Pará para a castanha de caju, a gente vai olhar a partir desses atributos. Por exemplo, a castanha de caju, ela tem uma tendência a ser mais picante do que a castanha do Pará, que tem uma tendência a ser mais adstringente. Aí você pode falar que um tem mais zinco, que outro tem mais aquilo, não sei o que e tal. A questão dos minerais que estão presentes ali, das substâncias químicas que estão presentes, elas são analisáveis pela nossa boca. O nosso grande laboratório no Ayurveda é a nossa boca e o nosso estômago. Ok? Bom, então, Rasa, Virya e Vipak formam um arcabouço fundamental básico, mais o conceito de Prabhav. Prabhav é um efeito especial num alimento. Coisa que a princípio ninguém sabe por onde vem, como é que funciona, mas só sabe o que acontece. No Ayurveda a gente chama de Prabhav. Enquanto a gente não consegue explicar isso por Rasa, Virya ou Vipak, aquilo é Prabhav. É do tipo special effects on the nature. E você... paciência. Depois de um tempo, se você consegue entender aquilo através de Rasa, ou Virya, ou Vipak, não deixa de ser Prabhav. Tá? Por exemplo, limão pingado na água morna de manhã. Algumas gotas, não meio limão, mas 5, 10 gotas, faz com que você tenha um Prabhav de desintoxicação no teu sistema que com meio limão não vai ter. Por que que tem isso? Ninguém sabe muito bem como é que a forma fisiológica, bioquímica disso funciona tão precisamente, por que 5 gotas não funcionam, por que 25 gotas não tem. Claro que tem hipóteses químicas nessa história, mas esse conceito de Prabhav é aquilo que não foi explicado por Rasa, Virya e Vipak, você olha e acontece. Tá? Então, por exemplo, o Pipali. O Pipali, ele é uma erva do Ayurveda que é extremamente picante e quente. E também gordurosa, coisa que normalmente os picantes não são. E ele tem um efeito de atuar sobre o teu metabolismo nos vários níveis que o Ayurveda descreve, que a gente chama de 13 Dhatu Agnis. Isso é um Prabhav do Pipali. O Amla, ele tem um Prabhav disso, daquilo. O não sei o que tem um Prabhav daquilo. Não sei o que lá, não sei. É aqui, próximo ao conceito que a gente tem na nossa cultura de princípio ativo. É próximo. Porque a ideia do Ayurveda é que esse princípio ativo só funciona dentro da erva. Ele não funciona como isolado em laboratório. Tá? Então, todo alimento pro Ayurveda tem Rasa, Virya, Vipak e Prabhav. Mas se a gente terminasse esse vídeo por aqui, tudo estaria muito organizado e assim, bastante sem graça. O Prabhav já desorganiza. Tá bom, mas ele ainda está dentro de um esquema analítico. Assim. O que é interessante no Ayurveda é que o nosso corpo se relaciona com os alimentos de uma maneira única. O que significa? Se eu pegar trífala, que é um negócio, trípala, um negócio bastante famoso do Ayurveda, e botar na minha boca agora, ele tem 5 raças. Eu só não tenho salgado, ele é Alavana Rasa. E você pegar o trífala e botar na tua boca, a chance da gente sentir o mesmo rasa é muito baixo. Mas tem o rasa tal, mas pra mim é ácido, pra você é amargo, não sei o que, etc e tal. Então esse é um conceito importante no Ayurveda, que é, no início da refeição, o teu corpo está mais propenso a digerir madura rasa. Depois ele está mais propenso a digerir Amla Rasa. Depois ele está mais propenso a digerir Lavana Rasa. Depois ele está mais propenso a digerir Katu Rasa.
depois ele está mais propenso a digerir Kashaya Rasa, e depois ele está mais propenso a digerir Tikta Rasa. Então, no Ayurveda, se você come chuchu no início da refeição, ele vai ter um gosto doce. Se você come o mesmo chuchu do teu prato no final da refeição, ele vai ter um sabor mais para astringente, para amargo. Que na nossa cultura a gente sabe com aquela ideia assim, ele estava comendo bolo e depois enjoou, certo? Essa ideia do enjoo é que teu corpo falou o seguinte: chega de madura raça, vai para frente, vai para os outros estágios da digestão, ok? Então, o rasa que tem um alimento não é só em relação à composição química dele, é em relação ao teu processo digestivo também. Isso está influenciado pela tua constituição energética, isso está influenciado pelo horário do dia, isso está influenciado pela estação que está, isso está influenciado pelo local que está. Então, uma mesma, vamos pegar uma coisa bem plastificada, o mesmo Mac qualquer coisa em Nova York. Você pode pegar e embalar ele, tipo, sair num lugar, sabe? Tipo, fazer um negócio bem mecânico, assim. Ele tasted, ele experimentado em Nova York, vai ser diferente dele experimentado no Rio de Janeiro, por definição. Então, raça é um fenômeno muito maior do que só o que você come, é o que tua mente vivencia. Da mesma forma, se você comer esse sanduíche plastificado, com calma, num lugar onde você está prestando atenção no que você está fazendo, ou então no meio de um shopping center, praça de alimentação, etc. e tal, por exemplo, praça de alimentação, com um monte de gente falando, aquele no som alto, etc. e tal, aquilo já tem um rasa no teu sistema. Aquilo é ou catu ou lavana. Então, ao mesmo tempo que você está comendo, teu corpo, a tua mente está se apropriando mais ou menos de determinados elementos a partir do quanto ele já está saturado daquilo, certo? Se você vai comer uma refeição e você já está de saco cheio de alguma coisa, você provavelmente está cheio de Kashaya Rasa na tua mente. Você está adstringente, teu sistema digestivo está todo lá travado, etc. e tal. A chance de você sentir o adstringente naquela comida é muito baixo. Você provavelmente não vai estar com acne, porque o adstringente vai estar secando isso. Então é só para entender que o conceito de nutrição no Ayurveda, ele é entrelaçado entre o nosso processo do Agni e o que tem a princípio de disponível no alimento. O alimento ele não é determinado pela constituição química dele, única e exclusivamente. Ele é determinado pela relação do nosso processo metabólico e do quanto a gente consegue extrair determinados tipos de propriedades daquele alimento. Essa ideia de biodisponibilidade em determinados alimentos e absorção ou não do ferro, do cálcio, do isso, daquilo, no Ayurveda tem uma palavra mágica, super poderosa, a principal de todas, que é o Agni. Então não é só assim, tem que comer ferro por conta brócolis, beterraba, açaí por conta para melhorar a tua menstruação, perda de sangue, não sei o que e tal. Se você não tiver com Agni para aquilo, você pode comer a quantidade que for, que a tua mente, o teu sistema não vai estar conseguindo metabolizar aquilo e, por definição, se apropriar daquilo. Até aqui tudo relativamente bem. Teria ainda outros conceitos de sattva, rajas e tamas, que é o que daquele alimento é, como ele alimenta a tua mente. Que aí é um outro papo. É um papo mais pro yoga. Já não é nutrição tanto do Ayurveda per se, é nutrição de acordo com o yoga. Mas basicamente, a ideia é assim, cada alimento que você come, ele pode deixar a tua mente mais pacífica, estável, sattva, ou mais agitada e irrequieta, ambiciosa, rajas, ou letárgica, depressiva e nublada, burra, Homer Simpson, tamas. Ok? Aqueles donuts que o Homer come, deixa a mente dele tão estúpida e tamásica. Ok? Tem um outro vídeo meu que é Síndrome de Homer. Mas vamos nessa. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!